Que o teu coração, através desse momento de adoração que tivemos maravilhoso, possa estar preparado para receber a palavra dessa noite. Acabamos de ler aqui o Espírito Santo, nosso ajudador. Diga isso, levanta as suas mãos aos céus e diga: o Espírito Santo é o meu ajudador. Sabe, amados, Deus colocou algo à nossa disposição de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão extraordinária, mas muitas vezes não usamos aquilo que Deus já nos deu. Por isso muitas vezes não conseguimos vencer, superar as nossas limitações. Muitas vezes não conseguimos manifestar o potencial que Deus colocou dentro de nós. Olhamos para as promessas de Deus tão maravilhosas e parece que elas são inalcançáveis. Parece que pode acontecer com outras pessoas, menos conosco. Agora, nós temos esse tipo de comportamento devido a alguns reflexos que nós trazemos. Por isso nós aqui na casa trabalhamos fortemente com principalmente cura emocional, para desvencilhar as pessoas das suas cargas do passado. As bagagens, as mochilas que eles trazem, com todos os recalques, aqueles que experimentaram lá no passado. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, aquele que nos ampara, aquele que sempre está ao nosso lado. É aquele que veio para habitar dentro de nós. Não está simplesmente ao nosso lado, mas acima de tudo, em nós. Jesus fala aos discípulos, o Espírito que viria, que estaria não ao lado deles, mas estaria com eles e neles. Então nós temos um ajudador. E uma das coisas que nós vemos em meio à sociedade é algo que está arraigado de uma maneira tão terrível. É aquilo que eu posso chamar de mega, é uma super força pessoal que a pessoa quer ter por ela mesma, que a impede de receber a ajuda de outros. Veja, o Espírito Santo é o nosso ajudador. E é interessante que na igreja Deus coloca pessoas justamente para nos ajudar. Pastores, líderes, líderes de célula, pessoas capacitadas por Ele, que podem nos servir muitas vezes de ajuda. Agora, por que muitas pessoas não procuram? Há pessoas que têm os maiores problemas, vivem lá de altos e baixos, tropeçam aqui, tropeçam lá, querem vencer, não conseguem, porque muitas vezes não procuram ajuda. Agora, eu vejo que isso é um reflexo, muitas vezes, do tipo de vida que tiveram. Muitos de nós aqui, eu sou uma dessas pessoas, eu vim num contexto familiar, onde eu tive que lutar de todos os lados, sozinhos, para sobreviver. Órfão desde cedo, né? De 17 anos já não tinha pai nem mãe. Basicamente, ainda que tinha irmãos e irmãs, mas sozinho, com essa idade, eu tive que me virar na vida. Então as pessoas são acostumadas, muitas vezes, a lutar por si mesmas, porque não tiveram pessoas que as estivessem ajudando, alguém que amparasse, alguém que estivesse apoiando. Agora, é muito terrível porque essas pessoas trazem essa experiência para a sua caminhada cristã. Agora estão com o Senhor, não se libertaram dessa bagagem antiga, e é assim que eles vivem na igreja. Tentando lutar por todos os lados para conseguir alguma coisa, mas pelas suas próprias forças. E aí percebe que, como as nossas forças são falíveis, ele não consegue alcançar aquilo que precisa alcançar, ele fica frustrado consigo mesmo. São aquelas pessoas que eu digo que elas vivem se auto-boicotando. Sabe que a Bíblia tem as promessas. Em Deus pode acontecer algo tão tremendo na vida dele.
haver uma mudança, uma transformação radical, mas ele não consegue alcançar isso. É o que está à disposição dele, mas pelos recalques antigos ele não consegue vivenciar isso. Então são pessoas que se auto-boicoteiam. Sabe daquelas coisas que pode experimentar em Deus, no entanto, não experimenta. Porque tem muitas coisas que trouxeram lá do seu passado. Por exemplo, há pessoas que vieram com sérios problemas naquilo que diz respeito à paternidade. Como é difícil é ela caminhar debaixo de uma paternidade espiritual, se sujeitar a alguém, demonstrar no coração a disposição de ser orientado, de ser discipulado, de caminhar debaixo da orientação de alguém. Porque nunca teve pessoas que verdadeiramente tiveram um papel como pai para orientá-la. Um dos grandes problemas que nós temos encontrado em meio à igreja, isso eu falo em diversos lugares onde eu vou ministrar, principalmente para líderes, é um momento muito sério onde as pessoas muitas vezes são desprovidas de uma paternidade sadia, não conseguem ter um pai, alguns demonstram até uma resistência, e você vê até na internet ministérios que se colocam totalmente aí contrários à questão de paternidade espiritual. Acham que não existe, que não precisa. Agora você vai ver, muitas vezes vai cavar para procurar onde está a raiz disso. Você encontra que foram pessoas que passaram por experiências onde a paternidade foi completamente ausente. Nunca tiveram um pai para recorrer. Nunca tiveram um pai para apoiar. E alguns tiveram pais, mas completamente ausentes. Jamais conseguiram firmar a identidade daquele filho. São pessoas que têm sérios problemas de crises de identidade. Então eles têm dificuldade muito séria de aceitar isso dentro da igreja. É uma bagagem que eles trazem consigo. Isso é muito negativo, gente. Impede-os de receber ajuda. Agora, é mais sério quando essas pessoas pegam essa experiência, além de trazer para a sua vida espiritual, como corpo de Cristo, como igreja, acabam trazendo no próprio relacionamento delas com Deus. Aí são pessoas que não contam com a força de Deus. São pessoas que não conseguem experimentar o coração paternal de Deus. São pessoas que muitas vezes chegam a duvidar até do amor de Deus para com elas. Pessoas que julgam que Deus pode abençoar mais algumas pessoas do que elas. Ah, Deus não se interessa por mim. Deus está interessado em salvar as pessoas lá dos países comunistas, não para resolver esse simples problema que eu tenho. Outra pessoa machucou o dedinho do pé, aí está doendo. Eu nem vou orar, nem vou pedir para Deus isso, porque se Deus vai se preocupar comigo. Ele quer salvar as pessoas lá que estão no meio do comunismo, intervir nos países onde tem guerra. Eu não vou incomodar Deus com esse tipo de coisa. Diga ao seu vizinho: você sabia que Deus se preocupa com você nas mínimas coisas? Então veja, a pessoa que não é curada nesse aspecto, ela resiste à ajuda, ela leva isso para os seus relacionamentos interpessoais. Você vê na igreja pessoas passando por lutas, por problemas. Gente, quando a liderança acaba sabendo, outros irmãos tomam conhecimento, já aconteceu um sem número de coisas negativas na direção dela, porque ela não teve a disposição de abrir o seu coração e receber a ajuda de alguém. Agora, em segundo lugar, ela pode fazer isso com o próprio Deus. E a palavra diz aqui de maneira bem clara: o Espírito Santo é o nosso ajudador.
Diga ao seu vizinho: você tem um ajudador. E diga a ele: a ajuda dele está à tua disposição, a todos os momentos. Eu já falei com irmãos e irmãs que eles acham que Deus sempre está aborrecido com elas. Por que aconteceu isso comigo? Eu sinto que Deus não me ama, não consigo sentir o seu amor. E há pessoas que parece que eles caminham de tal maneira, parece que Deus sempre está irado com ela. Agora, por quê? Vamos ver a alma, vamos radiografar a alma dessa pessoa. Quem sabe o que elas viam constantemente é por causa das atitudes que tinham. Era um pai ou uma mãe completamente aborrecidos com ela. Recebeu a nova natureza, está no reino de Deus, a vida de Jesus está nele agora, mas no entanto está carregando a mochila lá do seu passado com aquele recalque. Diga ao seu vizinho: quando você entra para o reino de Deus, a mochila do teu passado, a velha bagagem, você tem que se desfazer dela. Gente, e é uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós. Talvez hoje você está aqui, pessoas estão assistindo em casa também. Quem sabe está precisando dessa palavra hoje, porque você precisa de ajuda de algum lado. Saiba que você tem um ajudador já, o Espírito Santo. E ainda que um pai terreno não tenha te dado apoio, nos momentos que você mais precisou, você não teve ajuda, você tem um Pai Celestial que te ama e pode fazer algo extraordinário na tua direção. Eu tenho visto hoje, quando eu falo igreja, não estou se referindo à nossa pequena congregação aqui, não. Eu falo de um modo geral a igreja, porque Deus nos tem dado a condição de ministrar em diversos lugares e a gente pode estabelecer um diagnóstico, radiografar a situação, e eu vejo muitas pessoas vivendo a vida cristã debaixo de um cansaço violento. Agora, não são pessoas idosas, eu vejo muitos jovens. Nós estabelecemos uma equipe ministerial há anos atrás, 30 anos atrás, uma equipe para trabalhar nos seminários, nas igrejas de libertação. E boa parte da equipe, digamos 80%, era de pessoas jovens, 20 e poucos anos. Gente, 30 e pouco, 20 e pouco. E eu vi o seguinte: a gente ia nas igrejas para ministrar, a gente dando um duro, ministrando, às vezes ali de manhã, tarde e noite. Gente, eles basicamente dormindo, cansados. E chegou uma altura que alguns deles, jovens, chegaram: olha, não temos o pique que você tem. Gente, nós já estava lá, na época, lá com 40 e poucos anos, quase 50. Pergunta ao seu vizinho: é possível os jovens se cansarem? Né, meu irmão? É possível? É. Porque a própria Bíblia diz isso. Você lembra do texto lá de Isaías 40, verso 30? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Gente, esse cansaço que está falando aqui não se refere a um cansaço físico. É o peso na alma, é o peso no espírito. E se eu não vejo o Espírito Santo como meu ajudador, se eu não tenho habilidade então de transferir as minhas cargas para o Espírito Santo, eu vou viver carregando isso. Aí vem a ansiedade, vem o estresse, vem a depressão, porque não estou transferindo as minhas cargas para o Senhor. E não importa a idade. A depressão, por exemplo, tem atacado adolescentes.
Nos seminários infantis, da libertação infantil, nós temos visto, gente, crianças com 9 anos, 10 anos, com depressão, tomando remédio de tarja preta. Agora eu pergunto a você, uma criança de 10 anos já tem problemas conjugais? Ela está com a pilha de boletos para pagar? Mas está deprimida, em depressão profunda. Por quê? Há um desajuste na alma dessa criança. Algo acontece no espírito e ela está carregando isso. E não importa, o Espírito Santo, ele é o ajudador do velhinho, do ancião, dos mais jovens, dos adolescentes e das crianças. Se você é um pai profético, um pai com visão espiritual, sabe o que isso vai promover? Descanso, ajuda para os teus filhos. Eles vão confiar em ti, vão confiar em você. Não serão como muitos hoje que não conseguem receber ajuda de ninguém, nem ajuda de Deus, porque não tiveram dentro da sua própria casa. Há pessoas que têm sérios problemas também, porque antes de conhecer o Senhor, no momento que ele mais precisava de alguém, esse alguém simplesmente falhou com ele. Levava alguma situação buscando ali um conselho, algum tipo de coisa, a pessoa simplesmente descartava, não dava importância. Isso traz uma marca na pessoa. Isso pode afetar terrivelmente o relacionamento dela com Deus. Diga ao seu vizinho, por isso é importante a cura emocional. Diga assim, para você experimentar o poder do Espírito Santo como teu ajudador, você precisa estar com a sua alma curada. Boa parte dos problemas que, como pastor, a gente encontra na vida das pessoas é o seguinte: é que muitas pessoas, elas têm o conhecimento daquilo que Deus quer para a vida delas, já tem até uma direção de Deus para determinada coisa, ou seja, tem um GPS tão maravilhoso que não erra, mas ele não tem a capacidade para colocar aquilo em prática. Quantas palavras têm sido ministradas aqui nessa casa? A cada domingo uma palavra nova, que dá a você verdadeiramente uma esperança, que dá a você um rumo, dá a você um norte. Mas muitas vezes você não sabe como colocar isso em prática, não sabe vivenciar isso. Sabe por quê? Porque te falta algo. Você não está vendo o Espírito Santo como teu ajudador. O Espírito Santo dentro de nós é o nosso combustível para viver a vida cristã e para cumprir tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. Diga ao seu vizinho, não basta você ter simplesmente um GPS espiritual para te guiar onde você vai. Diga-lhe, você precisa poder, você precisa combustível para ir naquela direção. Pois tem muita gente que conhece a vontade de Deus, sabe qual é a vontade de Deus, mas não vive a vontade de Deus. Eu conhecer o que Deus tem para mim é algo. Agora, eu vivenciar aquilo que Deus tem é completamente diferente. É outro nível. Isso para nós aqui, amados, é muito importante. Vamos ver a passagem que lemos aqui novamente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. O Evangelho de João, existe ali 5 capítulos que são extraordinários. Se você estudar o Evangelho de João, você vai encontrar do capítulo
13 até o 17, esses capítulos são conhecidos como discurso do cenáculo. Na verdade, se você ler todinho ele, você vai ver que Jesus está preparando os seus discípulos, deixando a eles bem claro que ele iria ao céu. São como palavras de despedida de Jesus aos seus discípulos ali. É conhecido como discurso do cenáculo, ou as palavras de despedida de Jesus. E você nota algumas coisas tão extraordinárias que ele fala nesses 5 capítulos, acerca do Espírito Santo, do ajudador que viria. Agora pense comigo. Durante 3 anos, Jesus andou com seus discípulos, mostrando como as coisas deveriam ser, como eles deveriam caminhar, como eles deveriam viver. 3 anos foi parando, ensinando, ministrando, mostrando. Ele começa a recrutar os seus discípulos. Uns estavam pescando, outros na coleteria. Ele simplesmente: vem e segue-me. Esses discípulos seguiram Jesus. E Jesus gastando um tempo ali, ensina: olha, as coisas têm que ser assim, assim, assim e assim. E de repente Jesus traz a notícia de que iria para o Pai. Com certeza, amados, naquele momento ali, eu tenho certeza disso, o coração deles começou a se encher de medo, de temor, de ansiedade. Quem sabe o pescador Pedro chega para ele e diz: olha, Jesus, mas o que é isso? Eu deixei tudo para te seguir, eu deixei lá o meu trabalho, o meu negócio de pesca, para ser teu discípulo, para caminhar. Como será isso agora? Depois de setembro você disse que vai ao céu? Como ficaremos nós? E tanto é que quando Jesus ascendeu aos céus, a Bíblia diz que todos eles foram para onde? Foram pescar. Não é isso que diz a Bíblia? Agora, veja, Jesus preparou eles durante 3 anos, falando: ó, vai ter que ser assim, assim, assim. Mas Jesus não parou aí. Ele disse assim: eu vou, mas eu enviarei outro que virá. Ou seja, Ele vos capacitará agora para vocês fazerem e vivenciar tudo aquilo que eu falei. Toda a maneira pela qual ensinei que vocês deveriam viver como discípulo, a obra a ser feita, aqueles que creem em mim farão obras maiores. Tudo isso é possível. Por isso eu envio a vocês outro, o ajudador, que estará convosco e em vós, o Espírito Santo. Diga ao seu vizinho: você tem um ajudador. Isso aqui, amados, é muito extraordinário. Agora eu pergunto a você: será que Pedro e os demais discípulos queriam que aquilo acontecesse, sim ou não? Claro que preferiam que não. Amados, guarde algo no teu coração, aquilo que vem a nós, a maneira pela qual Deus dispensa em nossa direção, nem sempre vem na forma que nós preferimos, mas vem na forma que nós necessitamos. Era necessário, Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Claro que eles preferiam que Jesus estivesse ali, mas era necessário que fosse, porque se não fosse, não seria glorificado pelo Pai, e o Espírito Santo não viria lá no dia de Pentecostes. Dá uma chacoalhada no seu irmão. Vejo pessoas tão sérias aqui hoje. Dá uma chacoalhada neles, dá um sorrisinho aí. Diga assim a ele: nem sempre vai acontecer da maneira que você prefere, mas sim da maneira que você necessita.
Deus não trabalha em cima da nossa preferência. Deus opera em cima da nossa necessidade. Levante uma das mãos aos céus e diga: Deus opera, não de acordo com a minha preferência, mas de acordo com a minha necessidade. O coração dele está tão atemorizado que Jesus diz assim de maneira muito forte. Veja o versículo 1 ao 3. A palavra de Jesus aos discípulos foi essa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para alguns isso aqui, pelo menos o início aqui do verso 1, parece que é uma palavra que é usada em velórios. Quem já foi em velório e teve que consolar alguém? Não se turbe o teu coração. Um dia você vai estar com Ele lá na eternidade. Era mais ou menos o que estava sendo falado para os discípulos aqui. Eles podiam encarar com uma palavra de velório, mas Jesus estava muito mais além. Ele não parou simplesmente aí dizendo: não se turbe o vosso coração. Não, ele foi mais além. Disse assim: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vos prepararei lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez. Está falando do Espírito Santo, o ajudador. Diga os discípulos: não iam ficar desamparados, porque viria um outro ajudador. Pergunta a ele: como está o seu coração? Desanimado? Você acha que não tem forças para nada? Diga, chacoalhe e diz: você tem um ajudador. Coloca o versículo aí, por favor, de João 14. Versos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre. 17. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Volta ao 16 lá. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Diga isso: outro. Essa palavra aqui é muito importante, porque traz a nós uma revelação tremenda. Quando você estuda o Novo Testamento, no original grego, essa palavra outro aqui, no Novo Testamento tem duas palavras para outro. Uma é a palavra héteros, e héteros quer dizer algo diferente. Por exemplo, heterossexual, sexo diferente. É uma palavra que aparece na Bíblia para a palavra outro. E a outra palavra é a palavra allos. Quem gosta de escrever aí, pode escrever A-L-L-O-S, allos. Allos também se refere a outro, só que tem um significado diferente. Allos quer dizer igual, da mesma forma. Então, deixa o verso ali ainda. Vamos aplicar de maneira prática. Quando Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, Ele está dizendo: eu irei para o Pai, eu vou rogar a Ele, e Ele vai dar outro igual a mim, com a mesma natureza, com a mesma essência. E o Espírito Santo tem a mesma essência de Jesus. Possamos conhecer, amados, a Trindade de Deus. É o mesmo Deus em três manifestações. Da mesma maneira que é Deus Pai, é Deus Filho e é o Espírito Santo. Diga isso, diga o seu vizinho: a Trindade é uma pessoa só. E diga assim:
O Espírito Santo é o outro. Ele tem a mesma essência, a mesma natureza que Jesus. Pois ele pode dizer: eu vou embora, mas enviarei outro. Ou seja, alguém com a mesma essência que eu tenho, alguém semelhante a mim mesmo, alguém com a mesma natureza. O Espírito Santo. Esse Espírito que habita em nós, que está não somente numa reunião, que vem, como nós oramos agora aqui por cura na vida do Marcos. O Espírito Santo vem nesses momentos, opera cura extraordinária, visita a congregação no momento da adoração. Há algo tremendo que o Espírito Santo faz, mas ele está dentro de nós também. Diga, levante todas as mãos e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, mas está em mim também, porque Ele é o combustível. E se eu não tivesse combustível, gente, eu não vou caminhar longe. Eu não terei uma vida realmente de vitória diante de Deus. Agora, interessante que nessa conversa de Jesus aí em João 14 com os discípulos, você lembra o que ele disse? Aqueles que creem em mim farão o quê? Coisas maiores, farão as obras que eu fiz e farão maiores ainda, porque eu vou para meu Pai. E por que eles poderiam fazer? Porque o Espírito Santo viria. Quantos querem fazer as obras de Jesus aqui? Levante a mão bem alta e diga glória a Deus. Mas vou falar uma verdade para você nessa noite. Você não pode fazer as obras de Jesus se você não tiver o que ele tinha. O que ele estava falando para os discípulos foi exatamente isso. Farão as obras maiores que essas que eu estou fazendo. Em outras palavras, Jesus estava falando o seguinte: vocês podem fazer as mesmas coisas que eu faço, mas vocês têm que ter em vocês aquilo que eu tenho. Se eu não tiver aquilo que Jesus tinha, eu não poderei fazer as obras que ele faz. Gente, e a vida cristã, realmente, eu preciso do Espírito Santo, é o combustível. Se eu não tiver o Espírito Santo em mim, cheio do Espírito Santo, como eu vou fazer as obras de Jesus? Não consegue, não tem como. Quantos querem ter o que Jesus tinha? Pergunta ao seu vizinho se ele quer ter o que Jesus tinha. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, esteve desde o início, desde o nascimento de Jesus, até a sua ascensão aos céus, esteve com ele. Ele era movido pelo Espírito Santo. Mas quem diz isso? A palavra de Deus. Você sabia que Jesus foi nascido pelo Espírito? Foi gerado pelo Espírito? Abra a sua Bíblia. Anote aí, primeira coisa, Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 30 ao 35. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então veja, então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu o anjo: virá sobre ti, aleluia, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Quando o anjo fala com Maria que teria um filho, viria ali, aquele que se assentaria para reinar eternamente no trono de Davi.
De imediato ela falou: mas como será isso, se eu não conheço o varão? Alguém virgem, não tinha tido nenhuma intimidade com José ainda. Como será? Vem a resposta de imediato: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aleluia. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você, com cada um de nós. Quando você deixa realmente que o Espírito Santo seja o teu ajudador, quando você permite que nós oramos aqui no início, que Ele venha dominar a nossa vida, permear, ocupar o lugar de direção no nosso coração, acontecem coisas extraordinárias. De repente, você começa a caminhar com Jesus. Aqueles que te conheceram a tua família. Mas como pode? Você veio de uma família tão simples, tão pobre, que mal tinha condições. Como você prosperou hoje? Como você vive? Puxa, como você tem uma família feliz? Se teu pai, tua mãe viviam numa confusão. Era uma família onde a separação conjugal veio cedo. Você foi criado no meio da dissolução conjugal, criado pela mãe. Puxa, como você vive assim, se nunca ninguém te apoiou? Você foi rejeitado. Puxa, boa parte da tua vida se morou lá no orfanato. Puxa, mas como você vive assim hoje? Eu conheci a tua família, você não tinha nada para colocar nem na mesa para comer. Quem te ajudou? Como é que você alcançou isso? É a hora que você pode olhar para essa pessoa e dizer com tanta convicção: o Espírito Santo veio sobre mim, e o poder do Altíssimo me cobriu, e gerou todas essas coisas. Como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, coisas extraordinárias podem ser geradas, concebidas em nós, quando, aleluia, o poder do Espírito vem sobre nós. Quando o Espírito Santo vem sobre você, quando a sombra do Altíssimo te cobre. Você pode dizer amém? Os nossos projetos nascidos em Deus, eles prosperam, eles vão à frente. Eu vejo grandes homens de Deus, não somente que estão dirigindo a igreja, mas industriais, prósperos, que quando criança não tinha nada para colocar na mesa para comer. Gente, o testemunho de Benção da Roça para mim é tão tremendo. Um homem que ressuscitou tantos mortos. Ele cobriu mais de 5.000 pastores, dando cobertura como pai ministerial. Deixou um grande hospital, enorme, com recursos que Deus deu ao ministério dele. Agora, de onde veio esse homem? Quando nasceu, foi jogado para dentro de uma lata de lixo, porque foi rejeitado pelo pai e a mãe, não queriam aquele bebê. Literalmente jogaram dentro de uma lata de lixo. E foi encontrado por um parente que teve misericórdia, levou e o criou. Na juventude ele fez uma decisão ao lado de Jesus, se converteu. Foi à universidade, se tornou um cristão fiel, se tornou um pequeno obreiro na igreja, e Deus começa a falar com ele, que enviaria para aquela região de Lagos, lá na Nigéria, um poderoso avivamento. E ele pensou: Deus vai fazer o avivamento aqui, eu preciso começar a orar para Deus mandar missionários americanos e missionários da Europa aqui para dentro. E oravam incessantemente. De repente o Senhor se manifesta a ele e diz: não, o que eu quero fazer é através de você, não é de missionários de fora.
E sabe o que aconteceu naquele momento sobre a bênção da rosa? O Espírito Santo veio sobre ele e a sombra do Altíssimo acompanhou. E gerou de maneira tremenda esse poderoso ministério. Quantos querem ser grandiosos aqui na mão de Deus? Pergunta ao seu vizinho: você quer fazer coisas extraordinárias para Deus? Diga-lhe: mas precisa permitir que o poder do Espírito venha sobre você e a sombra do Altíssimo te cubra. Segundo lugar, levante a tua mão e diga glória a Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Veja Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Diz o seu vizinho: o Espírito Santo veio como pomba. Não era pomba. Porque num lugar místico aí, diz que o Espírito Santo estava movendo de maneira tão forte que deixou algumas penas lá. Aí guardaram as penas e começaram a vender as penas do Espírito Santo. Aqui diz que ele veio como pomba. E veio sobre Jesus. E eis que veio uma voz dos céus que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando ocorreu isso? Quando ocorreu o batismo de Jesus e o Espírito Santo veio sobre ele, antes que começasse o seu ministério. Antes disso, amado, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha ensinado nada, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio. Porém, depois que foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele, começou a realizar obras extraordinárias, ensinar a palavra, milagres, de maneira poderosa. É interessante que Jesus não precisou buscar afirmação de ninguém, porque o Espírito Santo era com ele e as obras testificavam da palavra que ele trazia. Não precisava que ninguém o afirmasse. Hoje eu vejo quantas pessoas, gente, vivem de lá para cá, buscando pessoas que afirmam a identidade dele. São pessoas que têm sérios problemas na sua autoimagem e vivem como que mendigando reconhecimento das pessoas. Eu quero ter essa atuação para que todos possam reconhecer. Já viu aquelas pessoas que fazem a questão de ficar compartilhando as obras que fazem? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. Muitas vezes para buscar afirmação. Se você é cheio do Espírito Santo, Deus está trabalhando em você, você não precisa de ninguém para firmar a sua identidade. Você já tem uma identidade firmada pelo Senhor, porque as obras que você faz, que o Espírito Santo faz através de você, vai dar testemunho de você. E tem pessoas que buscam isso de uma maneira tão errada, que ele se liga a qualquer tipo de ministério. Onde é dado uma chance de aparecer, de ser reconhecido, ele vai para lá. E aí muitas vezes monta um ministério ligado a um picareta, alguém que não tem testemunho nenhum, alguém até que vive na iniquidade, mas satisfez o desejo de afirmação dessa pessoa, então ele vai e se liga. E lá na frente tem problemas. Diz ao seu vizinho: você não precisa que ninguém venha afirmar a tua identidade. Quem te dá identidade é o Senhor. Porque assim que foi batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, se abre os céus, se vem a afirmação da identidade dele: eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus foi nessa força. Ele não precisava provar nada para ninguém, nem para o diabo. Porque o diabo tentou: se você é o filho de Deus, faz isso, faz por 3 vezes. E
Jesus combateu pela palavra, porque Jesus sabia quem ele era, o que ele representava. Ele pode dizer: eu sei de onde venho e sei para onde vou. Diga ao seu vizinho: se você tem identidade, por estar cheio do Espírito Santo, você sabe de onde vem e para onde você vai. Isso é extraordinário. Hoje as pessoas já não dependem mais da aprovação que vem de Jesus. Tem pessoas que querem manifestar o seu ministério, manifestar aquilo que ele é através dos likes, através da opinião das pessoas. Se você tem uma identidade aprovada, porque o Espírito Santo é teu ajudador, está sobre você e em você, você não precisa de likes. Tem gente hoje pagando valores altos para conhecer a rede social, para conhecer os seguidores lá no Instagram. Não é isso? Ai, deixa o teu joinha aí porque me ajuda. Like. Diga ao seu vizinho: se você tem identidade afirmada, se o Espírito Santo é o teu ajudador, se ele é o teu combustível, não somente é o GPS, você não precisa aprovação nem like de ninguém. Você pode dizer aleluia? Gente, é assim mesmo. Terceiro lugar, Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado por ele, pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4, verso 1 e 2. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Sabe por que Jesus venceu? Aqui está a chave. Estava cheio do Espírito Santo. E diz aqui que ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Primeiro foi cheio do Espírito, em seguida guiado ao deserto. E venceu Satanás porque estava cheio. Se você, ao invés de ser cheio do Espírito Santo, está cheio de ira, é essa ira que vai te guiar. Se o teu interior, ao invés de ser cheio do Espírito Santo, está cheio de insegurança, é assim que você vai andar. A insegurança vai te guiar e você vai ser inseguro. Se o teu coração está cheio de temor, está cheio de medo, ao invés do Espírito Santo, é o medo, é o temor que vai te guiar e você vai viver assim. Se o meu coração está cheio de dúvidas, o meu interior, ao invés de estar cheio do Espírito Santo, está cheio de dúvida, é assim que eu vou viver, na incerteza. Mas se o meu coração está cheio do Espírito Santo, aleluia, eu tenho um GPS seguro e eu tenho um combustível seguro dentro de mim, que vai me guiar de maneira total. E eu posso vencer sim todas as tentações de Satanás. Gente, tem pessoas que muitas vezes têm medo do diabo. Quantos têm medo do diabo aqui? Levanta a mão bem baixinho para ninguém ver. Aquele que está em você, aquele que está em mim, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Quem está regendo no mundo hoje? O príncipe desse mundo. Jesus pode declarar: olha, aí vem o príncipe desse mundo, estou nem aí, porque nada dele tem em mim, deixa ele. Nunca esqueço essa experiência de Martinho Lutero. Certa noite, uma agitação dentro da casa, coisas quebrando. E ele acorda e ele vê um demônio dentro da casa. É um demônio? Foi dormir de volta. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo.
Nunca esqueço, no Rio de Janeiro, lá na igreja do Jorginho, nós fomos ministério algumas vezes lá. Igreja Congregacional do Bento Ribeiro. A doutora Neuza foi lá para dar um seminário. Terminaram, aí foi descansar. Tinha aposentos na igreja, estavam descansando, de repente batem na porta, lá de madrugada, depois de ter trabalhado incansavelmente. Era um camarada endemoniado. Doutora Neuza, tem que ir lá, tem que resolver isso. Eu disse, não. Amanhã eu vejo isso. E deu a palavra de ordem ali, gente. Não precisamos se preocupar com coisas das trevas. Mas vai lá, vai quebrar tudo. Gente, uma palavra que alguém está ungido pelo Espírito Santo declara: vence as forças do maligno. Gente, e se vence dessa maneira, quanto mais as tentações que vêm na direção de um cristão. Veja, 40 dias debaixo ali da força do jejum. E diz que Satanás tentou diversas vezes. Passado 40 dias, teve Jesus fome. E foi naquele exato momento de uma necessidade legítima que veio ali as ofertas de Satanás, as tentativas de Satanás. Testando ele na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. E Jesus venceu todas as suas tentações. Está escrito. Sabe por que ele venceu? Porque declarou palavra. Sim, porque declarou palavra, mas estava cheio do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, declara a palavra, não vai acontecer nada. Quem sabe até quando está declarando, não acontece nada e o diabo fica dizendo amém, amém, amém. Porque a pessoa está sem o Espírito, sem o combustível, sem o óleo nele. Aí a palavra é vazia. Paulo diz assim: criei, por isso eu falei, criei, por isso confessei. Nós cremos, por isso falamos. Declarar a palavra sem o Espírito é como emitir. Lembra da época de cheque? Cheque sem fundo, sem saldo no banco. Eu declaro a palavra, mas eu tenho saldo no banco de Deus. Meu coração está cheio do Espírito. Eu creio naquilo que estou declarando. Senão vai ser uma palavra vazia, uma declaração vazia. Pode declarar dia e noite. Vai criar um edema na garganta. Vou ficar afônico de tanto declarar, e não acontece nada. Diga ao seu vizinho: dura esse discurso. Quem está recebendo isso? Está recebendo o teu Espírito. Diga comigo: eu preciso ter uma vida cheia do Espírito. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito. Jesus foi batizado pelo Espírito. Jesus foi cheio do Espírito, foi levado ao deserto. Quarto lugar, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas 4, 14 a 21. Então voltou Jesus para a Galileia, no poder do Espírito. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Treinamento para a língua estranha. Diz aqui, olha, que a sua fama correu para toda a vizinhança ali. Pensa o vizinho: você quer ser famoso? Olhe bem para ele, diga: olha, seja sincero, meu irmão. Quer ser famoso? Diga a ele: olha, está aqui o caminho para ser famoso. Volte, caminho cheio do Espírito Santo. E ensinava nas sinagogas deles, por todos era louvado. Olha aqui, gente. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado então o livro do profeta Isaías. E abrindo, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos.
Olha aqui só, Marcos. Restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Aleluia. A unção, amados, é a presença empoderadora do Espírito Santo, que faz de uma forma tão singular que sejamos sobrenaturais. A unção sobrenatural de Deus faz eu e você efetivos na obra de Deus. Agora guarde isso no teu coração. A unção não é somente para pregador, não é para um apóstolo, para um pastor, para um líder santo, não. A unção é para todos. Se você foi chamado para ser um bom engenheiro, alguém da construção civil, né, meu irmão? A unção para ser alguém perito na construção civil. É isso aí, Bruno. Caminhar debaixo da unção. Unção para você ser um pai autêntico dentro de casa. A unção para ser um bom barbeiro. Até eu uso meio pejorativo a palavra barbeiro. Puxa, aquele cara é barbeiro na profissão. Não. Barbeiro pode ter uma unção e fazer um trabalho extraordinário. Isso é tão verdade que quando o tabernáculo foi construído e o templo de Salomão, Deus separava pessoas ungidas. Alguns para trabalhar com pedra, outros artífices, outros para trabalhar com metal, outros eram tecelões, alguns eram ungidos para ministrar no tabernáculo de maneira espiritual, outros eram ungidos somente para trocar óleo lá nos candeeiros, nas lâmpadas. Tudo tinha que ser produto da unção. Quantos desejam o Espírito Santo te ungindo? Então não é somente sobre o pregador, não é simplesmente sobre aqueles que oram por cura, aqueles que estão ministrando louvor, é para todos. Diga ao seu vizinho, você precisa viver debaixo dessa unção. Diga a ele, se você quer fazer as obras de Jesus, você precisa ter o que ele tinha, a unção que estava sobre ele. Aleluia. Quinto lugar, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. Então veja, gerado pelo Espírito, batizado pelo Espírito, foi cheio do Espírito, levado ao deserto. Então isso coisa você já viu aqui. Quarto lugar, foi ungido pelo Espírito. Quinto lugar, anote aí, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. E você encontra em Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Se o Espírito Santo ressuscitou Jesus, tirando dentre os mortos, quão poderoso Ele é, quando está sobre nós, para fazer ressuscitar tudo aquilo que talvez morreu. Quem sabe hoje vocês têm sonhos que nunca se realizaram, palavras proféticas que nunca se cumpriram na tua vida, visão que Deus deu a você, ou alguém teve acerca de você, que nunca se concretizou, faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, parece que morreu, está amortecido. Se o Espírito do Senhor teve poder tão tremendo, tão extraordinário, para ressuscitar Jesus dentre os mortos, Ele pode ressuscitar na tua vida tudo aquilo que está morto.
aquela empresa que foi o sonho ter um dia, aquela profissão que era o desejo do teu coração, aquele ideal que estava no teu coração dentro de certa profissão. Gente, de maneira maravilhosa, eu tenho visto alguns irmãos, 50 anos, 50 e poucos anos, ingressando na universidade e fazendo um curso superior. Glória a Deus pelas universidades à distância, agora que tem dado chance a muitas pessoas estudar em casa. Eu vejo pessoas com 60 anos. Eu falei essa semana para mim, olha, eu estou pensando aí fazer direito. Tem aula à distância. Claro, vou colocar diante de Deus, se o Espírito Santo orientar. A vida da gente já é tão ocupada, agora começar a fazer aula à distância. Mas, gente, eu tenho visto pessoas aí na casa dos 60. Aquele ideal, aquele sonho antigo, de repente o Espírito Santo veio sobre ele, ativou aquele desejo novamente. E ele entrou nessa dimensão. Porque o Espírito Santo pode dar vida àquilo que está morto. Aquele puxadinho na tua casa para vender sorvete, que você achava que ia dar uma boa renda para você. A portinha lá para você vender Natura. Natura existe ainda, né? Mariquei, Natura. Quase falei Clodô Berger. Já era. A velha geração nem conhece aqui o que é Clodô Berger. Não conhece. Quem sabe aquela portinha para você vender isso? A grande habilidade é tua em fazer doces, salgados, bolo. Eu digo, puxa, eu quero ter aí uma porta aí para vender bolo, doce. Mas ficou no esquecimento, morreu. O Espírito Santo pode vivificar isso. Falaram para você que você ia ter um carrinho bom, só que você nunca teve esse carro até hoje. Também nunca fez carteira também, nunca foi fazer aula. Ah, Deus um dia falou que eu ia para a Ásia, eu ia pregar na Ásia. Mas você nunca fez um passaporte? Deus pode ressuscitar as coisas, mas nós temos que fazer, gente, a nossa parte. Se Deus falou que um dia pode te levar para outro país, corra, vai fazer um passaporte. Se alguém trouxe a você uma percepção do Espírito Santo, você vai ter um carro, vai para outra escola e faz sua carteira. Você não vai andar por aí sem carteira, porque esse carro nem virá na tua mão. Nós temos uma contrapartida. Diga comigo: se o Espírito do Senhor ressuscitou Jesus, tirando dentre os mortos, pode ressuscitar os meus sonhos, os meus projetos, que talvez são mumificados, enterrados, em nome de Jesus. Quero terminar aqui colocando algumas coisas que o Espírito Santo pode fazer em nós. Na vida cristã, eu creio que o Espírito Santo, quando Jesus diz assim, que Ele estaria dentro de nós, eu vejo o Espírito Santo como combustível para a gente viver a vida cristã. Sem Ele não dá, não tem como. Por exemplo, a Bíblia diz assim que nós temos que amar os nossos inimigos. Você consegue amar os inimigos sem o Espírito Santo? Se alguém te persegue e faz alguma coisa, a maioria das pessoas, o desejo delas, sabe qual que é? É revidar, esganar a pessoa. Quem já foi injustiçado por alguém, alguém fez coisa tão terrível para você, e você não era cristão, e teve vontade de esganar a pessoa. É isso que as pessoas fazem. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai agir de maneira diferente. Você vai simplesmente, se alguém feriu a tua face, você vai oferecer a outra. Se alguém te maltratou, alguém te perseguiu, você não vai pagar com a mesma moeda, você não vai revidar, você vai orar por ela, para que Deus faça uma obra. Nós só podemos viver a vida cristã com o Espírito Santo, gente.
é o combustível para nós. Diga ao seu vizinho: você precisa estar com o tanque cheio. Ser cheio do Espírito Santo é estar com o tanque cheio, gente. Perguntando: como está o seu tanque hoje? Vazio? Quase acabando o combustível? Tem gente que tem enfrentado problemas com o carro de maneira terrível ultimamente. Sabe por quê? Coloca gasolina em qualquer posto. Tem muita gasolina adulterada por aí. Eu só vou em posto de 3 bandeiras. Só não vou falar o nome para não fazer propaganda das companhias aqui. Não ganho nada com isso. Mas eu tenho um cadastro, né? A maioria desses postos com essa bandeira, a maioria dos postos aqui da cidade me dão um bom desconto. Se eu uso no meu carro uma gasolina premium, eu pago 10 centavos a menos que a mais que a gasolina comum. E ainda quando eu pago lá no caixa, me dão um desconto ainda de 4%. Então eu prefiro colocar no meu carro uma gasolina premium, V-Power, porque é muito boa e além de conservar o motor, provoca uma limpeza no motor, um rendimento maior. E por isso eu pago 10 centavos a mais por litro que a outra. Esse tipo de combustível de primeira, combustível premium que Deus coloca dentro de nós. Digo ao seu vizinho: você precisa do combustível premium do Espírito Santo. A unção dele em nós, gente, é o que nós precisamos para ter um rendimento maravilhoso naquilo que nós fazemos, na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Existem algumas coisas que a unção vai fazer em nós. Por exemplo, em primeiro lugar, vai dar virtude a nós. A virtude nos leva realmente a viver em santidade. E nessa caminhada nossa, vai abundar em nós os frutos do Espírito. Como eu posso produzir os frutos do Espírito se eu não tenho essa natureza espiritual dentro de mim? Gente, você já viu uma macieira com a força violenta para dar maçãs? Quem tem pé de laranja, mimosa ou limão em casa, levante a mão. Guilherme tem, né? E por sinal, muito boas laranjas. Estou tomando suco e comendo laranja, tudo já, aquele saco de laranja. Acabou? Para não trazer mais, hein? Não, vamos orar para aparecer mais. O Thiago também tem lá da chácara dele, lá de Mandirituba, tem uns limões também para nós. Lima, ainda tem lá em casa. Mas você já viu Guilherme? Você já viu aquela laranjeira se esforçando para dar laranja? Não, por quê? Porque a natureza dela é da laranja. Ai, apóstolo, eu queria tanto produzir os frutos do Espírito, eu queria tanto demonstrar amor na direção das pessoas, mas puxa, eu sou tão chucro, eu espizinho as pessoas, não sei falar direito. Eu vou falar com alguém, já fico espizinhando. Ai, apóstolo, eu queria viver em paz, mas a minha vida é um tumulto o tempo todo. Já começa de manhã com tanto tumulto. Ai, apóstolo, eu queria ser uma pessoa alegre, mas as pessoas lá no meu serviço dizem que eu tenho até cara de cavalo. Mas não consigo. Sabe o que eu digo a ela? Você está precisando ser cheio do Espírito, porque os frutos vão se manifestar, e você não precisa fazer força para isso, é natural. A virtude do Espírito em nós nos leva a caminhar numa total santidade. Em segundo lugar, esse combustível vai nos guiar a toda a verdade. Isso nos guarda do engano, nos guarda nos momentos de tomar decisões, porque as situações que vêm a nós, amados, é para nos enredar, é para jogar rede diante de nós, para cair, para impedir a tua caminhada. O diabo é um estrategista. Paulo diz assim, que nós temos que discernir as estratégias dele, as maquinações. O que é uma maquinação? É algo mal que vem para nos derrubar, e o diabo vai usar muitas vezes pessoas para isso,
para entrar num mau negócio e trabalhar numa porta que Deus não abriu. A pessoa não tem discernimento, cai no engano. Quem sabe sai de um trabalho bom que ela está, por causa enganoso. Ela foi levada para aquele caminho porque faltou a ela a guia do Espírito Santo. Diga ao seu vizinho, quando está cheio do Espírito, essa unção vai guiar você. E você não vai ser enganado. Vai levar você a viver em vitória. Porque o poder de Deus nos permite viver em vitória todos os momentos da nossa vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vence aquelas coisas que estão te vencendo hoje. Alguma coisa que está vencendo você? Está sendo mais forte que você? Ai, apóstolo, essa concupiscência é tão terrível, é mais forte do que eu posso suportar. Tem o Espírito Santo, que você vai deixar de ser vencido para vencedor. Se eu não tenho o enchimento do Espírito, eu sou vencido por outras coisas. Mas com a unção do Espírito, eu venço aquilo que está me vencendo. E eu me levanto como um vencedor. Quantos querem ser vencedores aqui? Levante a mão e diga aleluia. Em quarto lugar, nos dá visão. Quando estamos cheios do Espírito Santo, teremos a visão do que Deus pensou para nós. Deus chama cada um de nós com um propósito, amados. E agora, quando nos chama para fazer algo, Ele quer nos dar o poder também, a capacidade para concretizar isso. Deus não chama você para algo sem dar a você a capacidade. Isso é tão maravilhoso que quando Jesus subiu aos céus, o Senhor já visualizou a obra que seria realizada aqui na terra, a igreja que seria implantada lá no dia de Pentecostes. Esse era o objetivo de Deus, era o propósito de Deus, era o chamado para eles, mas eles não foram diretamente, o Senhor falou algo para eles. Porém, antes disso, vocês fiquem aonde? Em Jerusalém. Por quanto tempo? Quanto tempo orando? Até o dia de Pentecostes. 120 pessoas lá no cenáculo, no aposento alto, orando. Até que chegou o momento X, o Espírito Santo veio sobre eles. Então eles saíram a pregar e a fazer milagres e sinais. Veja que Jesus é tão sábio. Diz assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Jesus os chamou, mas os capacitou naquele momento. Diga ao seu vizinho, Jesus capacita aquele que Ele chama. Não importa para fazer o quê? Quem sabe você é chamado para ser um bom enfermeiro, para ser um jogador de futebol, para ser um profissional em certa área, para ser alguém que vai trabalhar em construção civil. É o teu chamado, o teu desígnio. Deus vai dar a você capacidade. E vá nessa direção após ter tido unção para isso. Por isso o Senhor falou com os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Eles não foram antes que isso acontecesse. É interessante que o texto diz que eles foram então e começaram a dar testemunho. De que maneira? Através das coisas que aconteciam. Amados, porque um testemunho, ele é respaldado por evidências. Se não haver isso, não é aceito. Como eu vou pregar um evangelho de poder, testificar, se eu não tenho coisas para comprovar? Diga comigo, nesses dias tem que haver menos discurso e mais ação, menos falatório e mais sinais. Porque se o meu testemunho não está acompanhado de comprovação, ele não é aceito. Eu nunca esqueço aquele vendedor de xaropes, né? Vendia xarope.
Aí bateu numa casa e ele fez uma descrição: olha, esse é um xarope muito bom, todo que é tipo de tosse, tosse alérgica, tosse de asma, tudo que é tosse ele combate, é muito bom, sabe, eu tenho vendido muito. E a pessoa só ouvindo, a pessoa pensa: puxa, é tão bom assim, em vez de comprar um vidro, eu vou comprar uns 4 ou 5 e tem aqui. Quando ia fechar o negócio, o cara começou a tossir e não parava mais. Disse: o quê? Se não faz efeito em você, vai fazer em mim? Eu não vou comprar isso. E mandou o cara embora. O Senhor dava testemunho das palavras com os sinais que se seguiam. Está aqui de maneira muito maravilhosa no livro de Atos. Quantos sinais, maravilhas e prodígios não eram testemunho vazio. Uma das coisas que Deus quer ativar aqui na casa, estou terminando, é o evangelismo. Células de evangelismo surgindo. Pessoas sentindo um desejo de evangelizar, né, Quixabeira? Mas vou dar um conselho a você: evangelize com provas reais, testemunho, com a vida cheia do Espírito Santo. Ah, Jesus cura, Jesus liberta. Então precisa trazer uma prova para a pessoa. Está doente? Vamos orar e vai ser curado. Deus faz milagre. Ora para que o milagre aconteça. É esse nível de evangelismo que Deus quer restaurar na igreja hoje. Evangelismo profético que vai acontecer em todos os lugares. Agora, para isso, eu tenho que estar com o tanque cheio. E sabe com qual combustível? O V-Power do Espírito. É o combustível premium que vem do Espírito Santo. Não é qualquer um. Porque o nosso combustível é a gasolina do posto sem bandeira, que arrebenta com o teu carburador, que faz você ficar parado. Gente, nós já tivemos irmãos que eram para vir em ministrações aqui em Curitiba, me ligaram de São Paulo: não posso ir, porque enchi o tanque num desses postos com esse tipo de gasolina, meu carro pifou, não sai do lugar. Lembra no tempo da tenda de adoração lá na aba? O pessoal vinha de São Paulo para participar, me ligou: não posso ir. Estava tudo preparado, enchi o tanque do carro, problema da gasolina. E carro novo, gente. Quem já passou por essa tristeza aí? Gente, esse tipo de gasolina é pior do que praga de mãe e de pai, de autoridade relacional. Santo é o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, né, gente? Aleluia. Vamos ficar em pé. Uma mensagem de Pentecostes atrasada, 2 domingos depois, mas essa mensagem é viva para sempre. Acerca do Espírito Santo nós temos que falar sempre ministrar. Algumas reuniões que nós vamos aí em algumas igrejas, nunca esqueço a última vez que fomos a Belém. Nos pediram lá para falar um assunto no domingo à noite. Antes de subir na plataforma, o Espírito Santo mudou todo o programa. Ele pediu para falar uns 15 minutos só sobre o Espírito Santo, sobre o batismo de fogo, e ministrar isso. E foi a noite mais extraordinária ali. Caminhar debaixo da guia do Espírito Santo, gente. E a pessoa, o relacionamento com o Espírito Santo é algo que nós temos que ensinar, temos que ministrar, levar as pessoas a uma experiência, isso em todo lugar. É independente do tipo de igreja que vamos, porque é uma mensagem para o corpo de Cristo. Tem uma vida cheia do Espírito Santo. Pentecostes não é só uma vez por ano. Não é os 50 dias depois da Páscoa lá, e vem a contagem do Homer, então vamos ter o Pentecostes. Não, gente. Aleluia. É sempre. Dai-nos, Senhor, um novo Pentecostes. Vamos adorar o Senhor. E hoje é a noite para que o teu tanque seja cheio. Talvez o teu espírito, o teu mundo interior está meio vazio hoje. O Espírito Santo quer que você seja cheio, pleno.
E você pode fazer, sim, as mesmas obras de Jesus. Mas para você fazer as coisas que Ele fez, você precisa ter aquilo que Ele tinha. E saiba, Jesus é o teu ajudador. Se você tem tido dificuldade na tua caminhada cristã, você tem aí um ajudador, que está não somente ao teu lado, não é simplesmente o paracleto, aquele que foi dado para estar ao teu lado, mas você tem Ele dentro de você. Isso diz lá o Senhor: eu enviarei outro, que estará em vós. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Depois queremos ministrar a vida de alguns aqui, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor. Enquanto adoramos, se você está cansado hoje, porque você tem tentado com as suas forças, sem a ajuda do Espírito Santo, quem sabe você tem provocado um auto boicote, porque você sabe o que Deus tem para você, o que você pode vencer, mas parece estar tão longe de você. Hoje eu quero declarar que está assim, ao teu alcance. Deixe que o Espírito Santo venha sobre você e a sombra do Altíssimo te cubra. É assim que as coisas são geradas em nós. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Sim, Senhor. Aleluia. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Sim, Senhor, sim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Oh, vem encher o nosso interior. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Vem, é o desejo do meu coração. Se você quer deixar de caminhar pelas suas forças hoje, se você quiser chegar diante do Senhor hoje, Senhor, eu quero o teu combustível, me dê a tua força, o teu Espírito agindo em mim. Senhor, eu quero não somente um GPS, não somente a guia do teu Espírito, mas eu quero a capacidade, a capacitação. Eu quero fluir do teu Espírito em meu interior, para que eu possa ir nessa direção que tu estás mostrando. Enquanto adoramos, sai do seu lugar, vem à frente em nome de Jesus. Uma vida cheia do Espírito é o que Deus realmente deseja para você. Isso está ao nosso alcance, está à nossa disposição. Chega de nos auto-boicotar, não querendo essas coisas sobre nós. Que venha sim. Oh, ricarabassacatarabachandaramai. O Espírito Santo é que forma a nossa identidade. Aleluia. Pode continuar dedilhando, cantando algo aí, em nome de Jesus. Espírito do Senhor, vem sobre essas vidas hoje, Pai.
Vamos provar o quão real é tua presença. Tira o medo, tira a insegurança, a incerteza, a dúvida. E enche do teu espírito. Porque daquilo que estamos cheios, é isso que nos guiará. Não queremos mais, Senhor, ser guiado pelo medo, pela dúvida, pela ira, pelos sentimentos desajustados. Não queremos que isso seja ocupando o nosso coração, o nosso interior. Queremos sim a unção do teu Espírito em nós. Que Pentecostes seja algo constante, todos os dias da nossa vida. Da tua glória e bondade, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Oh, Espírito
Espírito. Sim, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Enche cada coração. Enche nosso interior, Pai. Esvaziamos de nós mesmos para que sejamos cheios. Cheios, sim, de maneira plena. Plenos ao Teu Espírito, Pai. Aleluia. Aleluia. Vem com tua glória, Deus. Enche o nosso coração. Queremos mais de ti, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Faz de novo, Pai. Faz de novo, como foi em Pentecostes, Pai. Como foi em Pentecostes, Pai. Faz de novo, sim. Faz uma vez mais, Senhor. Faz uma vez mais. Sim, Senhor, sim. Aleluia. Aleluia. Ora baixacarabaçanda la mãe. Ribalabachoro cotorroco chorabababa. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Enche-nos de novo, Pai. Sim. Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me, Espírito Santo, Espírito. Aleluia. Aleluia. E enche-nos de novo. Enche-nos de novo. E enche-me. Aleluia. Que o Espírito Santo esteja movendo em você e através de você. Não só durante a semana que estamos iniciando, mas em toda a tua caminhada com Deus. O extraordinário de Deus acontece através de nós, pela força do Espírito. Não depende de nós mesmos. Como diz lá em Coríntios, somos ministros da nova aliança. Nós não confiamos na carne, mas sim no que o Espírito faz em nós e através de nós.
Nova aliança, porque a nossa confiança não está depositada na nossa carne, na nossa força, naquilo que nós podemos fazer, mas a graça de Deus em nós, a graça do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito, Senhor, como aqueles que acompanharam esse culto. Que o anseio do teu coração seja esse, Espírito Santo. Enche o meu ser, Espírito Santo. Seja não somente o meu GPS, mas o combustível da minha vida, que me levará a esse rumo que o GPS está indicando, apontando, para a glória de Deus. Tenha uma semana extraordinária na presença do Senhor. Experiências maravilhosas com o Espírito Santo aí na tua casa, na tua família. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Rei, que ele é digno.